tinha representado na polícia, como se eu representar na política. Para de interromper o Van Hatten, eu não vou falar de novo. Que presidente é esse? É o Paulo Bilinski, o presidente da Comissão de Segurança Pública. Então o senhor fique quieto. Não tem imparcialidade. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. Para de gritar, seu... Fala aí, gente bonita, como é que vocês estão conectados aqui no canal Templos e Ruínas? Entenda uma coisa, pessoal, o negócio pegou fogo na Câmara, né? Trouxeram o diretor-geral da Polícia Federal para ser entrevistado ali, para tirar umas dúvidas do que estava acontecendo, e aí o negócio deu em bate-boca, né? Deu em briga, beleza? Que é o seguinte, a Polícia Federal, né, está a comando de Alexandre de Moraes, então coisas absurdas que estão acontecendo, tá caindo para cima da Polícia Federal. Como no caso de Felipe Martins aí, o advogado dele, o Jeffrey, né, disse que a Polícia Federal somente abriu alguns documentos que estavam ali no celular do Felipe Martins e saiu postando como se fosse uma verdade, né? E tudo isso foi desmentido ontem, né? Por esse advogado, o Jeffrey. Foi desmentido ontem, né? Coisas antigas ali, coisas que eram só... rascunho, né? A Polícia Federal pegou como se fosse uma prova, mandou para a PGR mandou para Alexandre de Moraes, e tudo isso foi desfeito lá. Então, várias coisas, várias dúvidas foram tiradas aí na frente da Polícia Federal. Vamos ver aí, solta o vídeo. Então, com a palavra, o deputado Marcel Van Hatten, pela inscrição normal. Fique à vontade. Eu não sei por que toda essa preocupação, presidente. Acho que se tem alguém São as aqui... agressões, Marcelo. Se tem alguém aqui que tem que saber se defender... Só um minutinho. Eu não posso falar que agressão é essa. Todas as agressões. Não, mas enquanto eu estou falando. Se puder repor meu tempo. Obrigado. Se tem alguém aqui que deve conseguir se defender, é o diretor-geral da Polícia Federal. Se ele precisa do Lindbergh para defendê-lo, está muito mal. Então, quer dizer, sinceramente, deputado Lindbergh, vamos respeitar aqui a posição de cada um. E eu quero iniciar dizendo, inclusive, ao diretor Andrei, que eu não tenho absolutamente nada pessoal contra ele. Aliás, as minhas manifestações sempre são em relação ao exercício do cargo ou função que a pessoa ocupa. Eu estou na oposição, eu tenho direito legítimo de fazer perguntas, críticas, inclusive convites, como eu fiz, diretor Andrei. E eu quero aqui iniciar por isso, um convite em abril de 2023 que o senhor não atendeu. E eu tinha perguntado naquela época como foi que o senhor tinha dado uma decisão às 23 horas e 22 minutos do dia 8 de janeiro para prender Anderson Torres, e o ministro Alexandre de Moraes... Ainda naquele mesmo dia, ou seja, faltando 38 minutos para o final do dia, ele ainda conseguiu fazer um pedido de uma ordem de prisão de 8 páginas, 9 páginas. Então, naquela época, nós aprovamos, com o apoio do sargento Faur, um requerimento para o senhor vir aqui, o senhor não veio. E era uma pergunta legítima, saber se o senhor, por acaso, tinha falado antes com o ministro Alexandre de Moraes. Eu sei que não é o tema daqui da discussão, mas se o senhor pudesse responder, seria muito importante, porque... A agilidade foi tamanha do ministro Alexandre de Moraes que surgiu essa dúvida na época, e eu acho importante que seja esclarecida. Eu quero lembrar também, senhor presidente, que aqui nós estamos diante de uma pessoa que ocupa um cargo político e tem agido como político nesse ponto. Porque por diversas vezes ele não tem respondido às perguntas como deveria. Foi o que aconteceu no caso Sindinap, que eu vou abordar depois, mas no Roda Viva também, quando foi perguntado se diminuíram as operações policiais no combate à corrupção, ele disse que não. Mas os dados desmentem o próprio diretor, porque em 2019 foram 772 operações. Ele mesmo na entrevista disse que foram 170 no ano de 2024. Ou seja, a pergunta vem de uma forma, mas ele responde como ele quer e responde pior, descolado da realidade. E isso, não estou falando da pessoa, mas isso não é ser sério no exercício da função. E para concluir, e aí é uma outra pergunta que eu gostaria de fazer ao diretor Andrei, em relação a esse caso da perseguição política a uma senhora, porque é isso que a Polícia Federal do Brasil hoje virou, uma polícia política, diretor Andrei, sob seu comando. Eu queria ler esse termo circunstanciado, porque o senhor está dizendo aqui que foi uma ameaça e que, felizmente, os policiais evitaram algo pior. Agora me corrige, deputado Paulo Bilinski, se eu estou enganado. A imprensa toda deu crime contra a honra. Então, quero ver o termo circunstanciado. Quero saber se, afinal, foi crime contra a honra ou se foi
de fato, uma ameaça à segurança do presidente da República. E me parece que, mais uma vez, estão usando esse pau de arara da Polícia Federal contra a oposição, de chamar uma pessoa para confessar um crime que ela não cometeu, porque ela tem o direito político de se expressar, para calá-la e fazer o resto da população ter medo de denunciar o desgoverno Lula, o mais corrupto da história desse país, e infelizmente com a Polícia Federal aparelhada e política nesse momento. Então, sem essas minhas perguntas, repito com muito respeito, inclusive a posição que ocupo, é por isso que o senhor está aqui nesse momento atendendo ao convite da comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcel Van Hatten. Passo a palavra ao Dr. Andrei Rodrigues para a rep. Calma, Lindbergh. Não, se o senhor não tivesse calma, o senhor não teria interrompido aqui nossa fala. Passo a palavra ao Dr. Andrei. Ele veio só para isso, Deixa para trás, Lindbergh. Já tumultuou demais aqui. Presidente é o pacificador. Eu estou tentando. Estou vendo. Passo a palavra ao Dr. Andrei para a resposta por 3 minutos. Boa tarde, deputado Marcelo Hatten. O senhor fala questões que não dizem respeito ao convite aqui. Eu, assim como falei agora com o deputado Alden, digo a Vossa Excelência que eu estou sempre à disposição para responder, e se o senhor quiser formalizar, mandar por escrito esses pedidos, eu respondo a Vossa Excelência, respondo a todo o parlamentar que está comigo. Aliás, eu já recebi mais de 30 parlamentares, eu fiz a visita aqui, pelo respeito que tenho a essa casa, tenho aos parlamentares, a todos que entram em contato comigo e pedem essas agendas. O senhor fala a respeito de o termo circunstanciado de ocorrência em relação a uma agressão ao presidente Lula. E talvez, não sei se o senhor estava presente, o senhor deve ter ouvido o que eu falei a respeito disso. De uma senhora que parou. Então, acho que não há dúvida das circunstâncias. Eu vou interromper só um segundo aqui. Eu acho que está havendo um problema de comunicação, que o senhor utiliza o termo agressão, que não é o termo correto para a designação do delito de injúria. Correto? Tecnicamente? Posso explicar? Então, e aí é isso. E aí, aí vem a questão. Respeito a intervenção, presidente. Dá licença. Dá licença. Eu sou o presidente ainda. Mas não pode fazer isso. Lindbergh, por favor. Veja, eu estou aqui conversando na qualidade de presidente. Posso? Não pode. Então faz uma questão de ordem. Então é o seguinte. Existe, então, essa questão da utilização da terminologia agressão, que realmente gera uma confusão, até nas pessoas que estão nos assistindo, né? Agressão, como assim? Agressão física. Houve agressão física ou não? Física. Não, calma. Deixa eu expor Exato, deixa eu expor o problema para a gente ter ideia. E o senhor destacou na sua fala que os policiais federais agiram com muita tranquilidade e profissionalismo, porque no momento em que a senhora abaixou o vidro e apontou um megafone para o veículo do Lula, os policiais não a alvejaram. Foi esse o cenário que o senhor colocou. Então, eu senti que houve um pouco de confusão em relação à terminologia técnica utilizada. Então, o senhor está utilizando a terminologia agressão contra o presidente Lula para qualificar um delito de injúria. É isso? Volto à explicação, presidente Bellinski, e tenho aqui até as 15 horas para reiterar essa explicação, para que não paire nenhuma dúvida. Eu falei agressão, e essa agressão pode ser verbal, pode ser física, pode ser uma agressão dessa natureza. E no momento da abordagem, a operação, está aqui um policial aqui à minha frente, o senhor foi policial também. Eu sou. Eu sou. Ainda é um policial, agora no exercício da atividade parlamentar, é feita para identificar um fato e levar à presença do juiz, aí com audiência de custódia, se for caso de flagrante, a autoridade policial, para um termo circunstanciado, e ao fim e ao cabo, não sou eu, não é o deputado que está ali me perguntando, não é Vossa Excelência
que vamos definir qual é a incidência penal. A pessoa se defende dos fatos e não do tipo penal. Então, os fatos são esses que eu narrei. E eu acho que não há nenhuma dúvida a respeito do que eu falei num bom e claro português. Então, presidente, o fato, sim, é uma agressão, e aí começa-se uma sem fim discussão, se é liberdade, se não é, se pode ofender a honra, se não pode, se é direito, se não é, que poderia ter sido uma agressão física, que felizmente não foi, e que foi conduzido conforme a lei para a autoridade policial, que lavrou o termo circunstanciado de ocorrência e que encaminhou ao Poder Judiciário para que o Ministério Público avalie e a Justiça julgue. E é assim que nós fazemos. E essa polícia, deputado, que o senhor fala, é uma polícia de Estado, uma polícia institucional, a polícia que respeita a instituição e as leis. Nós sempre vamos atuar assim, e eu falei isso agora tantas quantas vezes forem feitas esse tipo de agressão à autoridade protegida. E aqui um dado que eu trago entre 19 e 22, ou seja, eu não estava na gestão da Polícia Federal, e foram feitos mais de 30 inquéritos policiais em relação a esse tipo de situação com o então presidente da República. Então isso é um dever funcional do policial federal fazer, e nós vamos fazer sempre. Muito obrigado, doutor Andrei. Para a réplica, eu quero acrescentar o tempo de líder, por favor, senhor presidente. Então a réplica é de 1 minuto, o tempo de liderança do Novo é de quanto tempo? 5. 5 minutos, 6 minutos para o Van Hatten. Senhor diretor, eu não sei se eu conheço melhor o caso esse da suposta agressão, como o senhor chama, se eu conheço ele melhor do que o senhor, ou se o senhor está omitindo deliberadamente o fato de que o comboio seguiu com o presidente Lula e depois voltou à casa dessa pessoa. Ou seja, se houvesse a hipótese de agressão, de ameaça, não poderia ter acontecido isso. Então, se são treinados para conter justamente uma eventual agressão, jamais poderiam ter levado primeiro o presidente e depois voltado para ir na casa escolher depoimento. Então, ou o senhor está omitindo deliberadamente, ou o senhor conhece menos o caso do que eu. Agora, pelo seu histórico, talvez esteja omitindo, porque o senhor omitiu também na resposta, ou melhor, preferiu não dar a resposta objetivamente, que foi necessária a pergunta feita pelo canal ICL, se a verdade tivesse realmente no interesse de Vossa Senhoria na hora de responder, porque a pergunta feita foi: o Sindinap, da qual ele faz parte da diretoria, o irmão do Lula, é alvo dessa investigação? O senhor disse aqui agora que sabia que era alvo desde a parte da manhã, mas o senhor não responde isso na pergunta, na resposta feita à pergunta. O senhor não responde. O senhor enrola. O senhor diz: veja, Luísa, várias entidades e associações foram objeto de busca e apreensão e de medidas também contra os dirigentes. E esse sindicato não foi objeto de busca e apreensão. O senhor distorce, passa, enrola, sai da pergunta e diz que não foi alvo de busca e apreensão para depois concluir, não sei se para defender o irmão do Lula ou o quê, não sei, que ele não é parte da investigação, ou melhor, não houve busca e apreensão contra ele. Mas a pergunta o senhor não responde. E agora o senhor faz questão de responder. Então, no meu dicionário, uma meia-verdade é uma mentira por completo. E quando o senhor senta aqui como chefe da Polícia Federal, o senhor tem a obrigação institucional de falar a verdade numa entrevista, ainda que seja a verdade, que aliás era a mais importante naquele dia, de dizer que o senhor não poderia tratar do caso porque ele estava sob sigilo. Essa era a maior verdade. A maior verdade nem era dizer se era ou não alvo de investigação. O senhor violou o sigilo ao dar essa entrevista sobre esse caso. Ou o senhor não concorda com isso? Essa é a minha pergunta. E eu, no dia em que estivemos na Comissão de Segurança Pública, junto com o Paulo Bilinski e os demais delegados, trouxe esse assunto à baila e disse que pediríamos uma investigação à Polícia Federal. E até agora, até onde eu sei, foi protocolado pelo Partido Novo, não temos resposta. O senhor disse que deve tratar todos esses temas que são tratados de forma ilegal lá dentro. Não vi resposta. Aliás, também quero lembrar que nós temos o caso agora do INSS no STF, a pedido do delegado Rafael Dantas, que não integra a equipe responsável pelas investigações da Operação Sem Desconto. Ele apresentou ao ministro Dias Toffoli o pedido para que esses inquéritos sobre as fraudes do INSS fossem unificados. E eu queria saber se a Polícia Federal está avalizando esse tipo de conduta. O senhor considera regular que um delegado estranho ao caso
tente submeter todos os inquéritos à sua própria relatoria? E quais providências, já que o senhor está pedindo, estou fazendo, isso aqui é uma audiência da Comissão de Segurança Pública, estou fazendo o pedido formalmente, quais são as providências que serão tomadas em relação a essa atuação? Porque pode configurar desvio de finalidade ou interferência indevida, de acordo com a lei. E eu faço essas perguntas porque eu acho que o senhor, às vezes, não tem, quando chega aqui a uma Comissão de Segurança Pública, o entendimento realmente do que se está tratando aqui, porque nós, quando aprovamos o seu convite para vir aqui, foi ignorado por sua senhoria, o senhor deveria depois, então, hoje, poderia ter respondido a pergunta sobre o Alexandre de Moraes, porque foi aprovado o convite, ele foi arquivado ano passado, é verdade, mas o senhor teve 1 ano até o arquivamento para vir aqui e não veio dar explicação. Então, se o senhor quiser, pode responder agora, o senhor falou com o Alexandre de Moraes ou não, antes de decretar a prisão, da decretação da prisão do Anderson Torres? Essa pergunta o senhor pode responder, porque ela foi feita formalmente no requerimento, aprovado por maioria dessa Câmara, o senhor foi convidado e não veio. E se o senhor não quiser responder, é porque o senhor não quer responder. Porque o senhor disse que está à disposição de responder qualquer pergunta, o senhor quer que eu mande por escrito, vou mandar por escrito. Mas se o senhor não quer responder, é porque o senhor não quer responder. Mas não porque o senhor está de acordo com as regras aqui dessa audiência, porque essa audiência, na verdade, pode incluir os convites anteriores a critério do presidente, inclusive a critério do próprio convidado, e agradecemos a sua vinda aqui. E para finalizar, o senhor disse que nada é feito fora da lei e que se é feito, o senhor gostaria de investigar. Pois é, quando veio o ministro Ricardo Lewandowski, o senhor estava ao seu lado, e eu falei para o ministro Ricardo Lewandowski que dentro da Polícia Federal, o seu chefe de gabinete, Luiz Eduardo Navajas Teles Pereira, que ao meu conhecimento foi promovido, está em Washington agora, ele fez uma notícia-crime dentro da Polícia Federal, ilegal e inconstitucional contra mim por um discurso que eu proferia na tribuna. E naquele dia eu pedi providência ao ministro, o senhor estava ao lado do ministro. Eu disse, inclusive, que se eu estivesse cometendo crime contra a honra, que me prendesse naquele momento, depois o senhor deu uma explicação que não era crime inafiançável, a gente sabe que isso não vale, nada desse artigo 53 está valendo mais. Então, quer dizer, isso infelizmente, no Brasil de hoje, uma desculpa que não cola. Agora, passando além dessa minha questão mais pessoal, que aí cabe ao advogado, cabe à minha defesa, infelizmente num país em regime de exceção, a gente precisa arcar com essas injustiças e perseguições. Eu quero saber o que foi feito, tanto com Luiz Eduardo Navajas Teles Pereira, que foi quem fez essa notícia-crime contra mim, como também o que foi feito contra Fábio Alvarez Chori, onde ele está. Fábio Alvarez Chori, que fez relatórios baseados em informações falsas para manter pessoas presas. O senhor é chefe da Polícia Federal Brasileira. O senhor tem um dos cargos mais importantes no Brasil, o senhor pode contribuir para o Brasil. Mas sob a sua gestão, há pessoas como este delegado aqui, que eu denunciei na tribuna, que agiram fora da lei, colocando pessoas na cadeia baseadas em informações falsas, que inclusive nos Estados Unidos hoje se revela que de fato foi fraudada a entrada de Felipe Martins, lá no CBP de Orlando. Então eu queria saber, agora com base em todas as informações, e aqui retirando, obrigado pela tolerância, presidente, toda a questão política de lado e de governo de oposição, eu quero saber da Polícia Federal Brasileira. E ignore por um momento que eu estou dizendo que a polícia política, enxergue como a instituição que ela sempre foi. O que a Polícia Federal Brasileira, sob seu comando, está fazendo em relação a Fábio Alvarez Chori, em relação a Luiz Eduardo Navajas Teles Pereira e tantos outros delegados da Polícia Federal que estão fazendo relatórios baseados em informações que estão se confirmando cada vez mais falsas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade de falar aqui diante do diretor-geral da Polícia Federal, o doutor Andrei Rodrigues. Muito obrigado, Marcel Van Hatten. Passo a palavra ao doutor Andrei para a tréplica. Deputado, o senhor fala de representações de parlamentares. Eu tenho aqui, por exemplo, do próprio presidente, tem 3 representações protocoladas na Polícia Federal. Uma, a PGR pediu arquivamento, nós demos encaminhamento, relatamos o inquérito, a PGR pediu o arquivamento. Outra foi apensada ao inquérito policial. E uma terceira está em andamento ainda lá na Polícia Federal, no cartório. Eu tenho aqui outras 20 representações de parlamentares. Tem todos aqui com os números do processo 6, sei de diferentes partidos, PP, MDB, Cidadania, PT, PSOL, que estão recebendo o tratamento legal que todas as denúncias e informações que chegam à Polícia Federal recebem. Eu vou ler um parágrafo aqui que diz o seguinte, deputado. Os fatos vão além de uma simples divergência política ou embate retórico acalorado. As manifestações ultrapassam os limites da liberdade de expressão parlamentar, com ataques pessoais, desqualificação moral,
por meio de termos ofensivos e desrespeitosos, que ferem a dignidade das autoridades atingidas e comprometem os valores institucionais da Câmara dos Deputados. Isso não é trecho de inquérito policial, isso não é trecho de decisão judicial, isso é trecho da decisão do Conselho de Ética dessa casa aqui. Dessa casa aqui. É dessa casa aqui. É essa casa que julga isso, não é a Polícia Federal. Federal. Permitir eu falar, deputado? Fique à vontade, mas por estou favor, esclarecendo. se o senhor silenciar, eu falo. Então silencie que eu falo, deputado, por favor. E respeite. Estou esclarecendo, Então, respeite então, o que acontece é que essa casa já disse que há limites para isso. E quem define se é crime ou não é crime, não é Vossa Excelência, não sou eu, é o Poder Judiciário. E eu tenho o dever funcional, e esse é o sistema de justiça. Não é na marra, não é no grito. Se decide no sistema de justiça criminal, com parecer do Ministério Público, controle externo da polícia, com decisão da autoridade de competência, que é o juiz. É assim que funciona no Estado Democrático de Direito. E é assim que a Polícia Federal vai proceder sempre. O senhor fala que eu violei sigilo, pois represente, parlamentar. Represente, por favor. Que bom, eu fico muito feliz. Agora, quando a gente quis representar... Deputado, por favor, deputado. Eu preciso esclarecer depois uma coisa, presidente. Eu preciso falar. Não, depois, pode terminar. Eu preciso falar, por favor. Então, esse é o tipo de atitude que a gente espera de um parlamentar que tenha compromisso com o interesse público. O senhor fala também, a outra vez falou, que eu estava prevaricando. Então, o senhor represente também, deputado. Assine um documento e protocole do Ministério Público, no TCU, na Corregedoria, na Ouvidoria, na Polícia Federal, adote atitude à altura do Parlamento Brasileiro, à altura do respeito que os seus eleitores lhe devem. Protocole e assuma o compromisso com as consequências dessas representações. Então, sobre esse ponto, eu quero ser muito enfático, muito claro em relação a isso. Sobre o delegado Rafael Dantas, eu não sei de onde sortiram uma linha de raciocínio também muito peculiar de que ele é alheio à investigação. Eu falei aqui, talvez o senhor não tenha prestado atenção, que esse colega é integrante da Delegacia de Crimes Previdenciários de São Paulo e atua, sim, nos inquéritos policiais. E quem vai resolver isso, mais uma vez, não sou eu, não é o senhor. É a Justiça, competência, deputado. Não é o diretor-geral da Polícia Federal que define. É a Constituição da República. É o Poder Judiciário. E assim vai ser feito nesse e nos 50 mil inquéritos que a Polícia Federal tem. Não vou ser eu, nem o senhor no grito que vamos definir o que está certo e o que está errado. É o sistema de justiça criminal que vai definir quem é o juízo competente, como é que funciona o sistema. Eu queria lembrar, senhor presidente, até por questão de esclarecimento. Obrigado, doutor. Questão de ordem, artigo 74. Muito obrigado. Presidente. Muito obrigado, doutor Andrei, pela explicação. Marcel Van Hatten tem uma questão de ordem. Vossa Excelência tem a palavra por 3 minutos para defender a questão de ordem. Sobre a participação aqui nos trabalhos da casa, dessa comissão, é importante para esclarecer. O Conselho de Ética é o que trata artigo 74. Artigo 74, inciso 7º. Sexto. A gente está aqui tratando, senhor presidente, de uma questão de imunidade parlamentar de acordo com o artigo 53. E o mais grave dessa perseguição contra mim, eu vou chamar a atenção, doutor Andrei, com todo respeito de novo, e o senhor averigue depois, e vou representar dessa vez, mas com a garantia de que não serei perseguido, porque Vossa Excelência pediu para eu representar. Porque a investigação contra mim chegou a supor que se eu entrasse com uma representação contra o delegado lá na polícia, eu poderia também estar incorrendo no crime de denunciação caluniosa, diretor. Ou seja, a mordaça que a Polícia Federal quis colocar sobre mim por estar denunciando o Fábio Alvarez-Shor era inclusive para evitar que eu denunciasse. Eu já tinha feito a denúncia na tribuna e a polícia, por meio do seu chefe de gabinete, depois Marcos Bontempo e outros delegados juntos, começou, inclusive, a investigar se eu tinha representado na polícia, como se eu representar na política. Para de interromper o Van Hatten. Eu não vou falar de novo. Que presidente é esse? É o Paulo Bilinski, o presidente da Comissão de Segurança Pública. Então o senhor fique quieto. Não tem imparcialidade. O senhor não tem a palavra. O senhor não tem a palavra. Pare de gritar, seu
Frustrou o quê? Trouxe aqui, dá licença. Não vou cair na sua conversinha, Vamos Edilene. encerrar o assunto aqui, presidente. Até porque... Eu sei, eu não vou cair nessa conversinha. Licença, eu sei. Não vou dar conversa. Muito obrigado pela sua audiência, pessoal. Já se inscreve aqui no canal para não perder nada e eu espero vocês no próximo vídeo. Chama a vinheta comigo aqui em 3, 2, 1. Vai lá.